palavra de hoje, o tema dela é deserdação, redenção e adoção. Duas dessas palavras são bem comuns, a primeira delas nem tanto. Vocês sabem o que é deserdação? Deixar de ser herdeiro. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra deserdação, mas provavelmente sua mãe alguma vez na sua vida falou: eu vou te deserdar, menino. É lógico que ela não fez. Mas deserdação é isso, é deixar de ser herdeiro. Então essa palavra tem esse título e ela vai ter duas partes. A primeira parte, a tela vai estar escura. A segunda parte, a tela vai estar clara. A primeira parte, ela vai ser desenvolvida em cima de um versículo, um provérbio de Salomão. E o provérbio de Salomão, ele não conta uma história que aconteceu. Ele vai contar uma realidade, que ela pode ser replicável, ou seja, repetida inúmeras vezes. Um conselho de sabedoria é o seguinte: faz dieta que você vai emagrecer. Isso é uma realidade que todo mundo que replica vive. Ah, Érica, não é bem assim, estou fazendo dieta, quase não estou perdendo peso. Você está fazendo errado. Porque um conselho de sabedoria e de verdade, ele é assim, ele apresenta uma verdade replicável. Então a primeira parte da mensagem diz respeito a uma verdade dessa que está lá em Provérbios 17, versículo 2. E o texto diz: o escravo prudente, ou escravo sábio, eu coloquei aqui as duas palavras no telão, dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Quando eu li esse versículo recentemente, falei para o Ramon: nossa, esse versículo me atraiu tanto, eu quero estudar o que ele quer dizer. E o Ramon até deu risada e falou: nossa, gente, parece versículo de doido, né? O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Para que você entenda esse versículo todo confuso, eu quero que você pense comigo em 3 personagens que fazem parte dessa realidade. O primeiro personagem, ele é central, ele é o pai. O pai não está escrito aí no texto, mas ele é o personagem central. Por quê? Ele que faz a interligação entre os outros 2 personagens. O escravo deste pai e o filho deste pai. Esse pai, ele é o detentor do domínio. É ele que tem posse, é ele que tem poder. Ele que determina o futuro dos outros 2 personagens. Os outros 2 personagens estão diretamente conectados a este pai. E esses outros 2 personagens, eu diria que eles estão em extremos opostos da realidade. O primeiro deles é o escravo. E o escravo, aqui, eu não vou falar o termo original agora, mas depois a gente vai falar sobre ele, diz respeito a alguém que não tem domínio nenhum. Ele não tem riqueza, ele não tem posse, ele não é dono nem de si mesmo. Ele trabalha para o enriquecimento do seu senhor. Então ele pode trabalhar muito, mas ele enriquece outro. Ele está em absoluto desprivilégio. Ele não pode escolher o seu destino. Esse é o escravo. E o terceiro personagem desta verdade que a gente vai refletir é o filho. O filho, por outro lado, é aquele que nasce dono daquilo que ele não conquistou. Ele está em vantagem desde o início, absoluto privilégio. O filho é aquele que é livre, que é sucessor, que é herdeiro. Ele enriquece em cima do trabalho dos outros 2 personagens.
Porque o escravo trabalhou para enriquecer o pai, porém o pai, o dono, também precisa trabalhar e gerenciar. Muitas vezes esse dono começou sem escravo, sem riqueza, sem nada. A partir do seu trabalho enriqueceu, adquiriu escravos, enriqueceu mais, e então nasce o filho, e é dono de tudo também. Então, lembrando, o escravo trabalha para enriquecer o outro, e o filho é aquele que enriqueceu em cima do trabalho dos outros dois personagens. Às vezes a gente já começa com raiva do filho, né? Aquela coisa que acorda, se acorda na segunda, aquela preguiça, e um monte de gente já aposta, porque eu não nasci herdeiro. Você já quer dizer assim, olha gente, eu não sou o filho nessa história, então bora trabalhar segunda cedo. Não é verdade? Então esses três personagens são importantes para a gente entender o que é que a verdade de Provérbios 17:2 está dizendo. Ela fala de uma mudança muito radical. O que ele está falando nesse provérbio é o seguinte: existe o escravo, mas existe uma situação muito específica que esse escravo vai transicionar da posição de escravo para filho. E existe uma posição muito rara e específica que vai transicionar este filho para um lugar de escravo. Então preste atenção, essa não é uma verdade qualquer e superficial, porque ela diz respeito a uma mudança radical e extrema de posições estáticas. O que você quer dizer quando você fala posição estática? Eu quero dizer que quase todo escravo, na época das sociedades escravagistas, quase todo escravo que nascia escravo morria escravo. E quase todo filho, em todas as sociedades e tempos, nasce filho e morre filho. Então percebam que essa verdade, ela está falando a respeito de posições que na sua grande maioria nunca vão mudar. Escravo é escravo, filho é filho. E essas transições quase impossíveis de acontecer, têm nome. Eu vou começar com a pior, porque a gente gosta de ir melhorando, né? A transição de um filho para ser escravo se chama deserdação. E deserdação é um ato quase inexistente, porém, na sua mínima minoria existe, que é o ato de privar um herdeiro dos seus bens, inclusive do seu legítimo direito de herança. Alguém aqui conhece um filho que foi deserdado? Levanta a mão. Temos pouquíssimas pessoas. É um caso muito extremo. Do outro lado, a gente vai falar de duas ações também muito extremas, que é o caso do escravo que vai deixar de ser escravo para se tornar filho. E preste atenção, para ele fazer esse trajeto, existem duas ações que precisam estar conectadas. A primeira dela é redenção e a segunda é adoção. Redenção significa o ato de libertar alguém que é escravo. Só que somente a redenção é você pegar aquele que não é dono nem de si mesmo e liberá-lo por meio do pagamento de um preço. E diz, vai. A gente sabe que quando o Brasil deixou de ter escravos, a história não foi bem assim. Porque por mais que legalmente eles não fossem escravos, somente uma libertação legal não mudou a realidade de escravidão.
Mas aqui nesse texto, esse provérbio fala de um escravo que não só vive redenção, como vive juntamente dela a adoção. Então você deixa de ser escravo ao ser libertado, mas aí se torna filho. Na Bíblia, e também nos dias de hoje, mas desde a Bíblia, a adoção se referia a nomear alguém de fora da família para ser herdeiro. A pessoa adotada então se une à nova família, assume um novo nome e recebe parte da herança. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Imagina se eu trago hoje um marmanjo de 16 anos, bigodinho, sabe aquele bigodinho de adolescente que está começando, lá está naquela fase da puberdade, mas ainda não é homem, só aquele bigodinho, chega aqui, aí eu falo assim, então, esse camarada é muito gente boa, quem quer ajudar ele? Ele está passando necessidade. Um monte de gente vai levantar a mão na igreja, não é verdade? Porque a gente é do bem. Mas aí se eu continuar falando, então, meu amigo, esse camarada ele precisa muito de ajuda, eu quero ajuda, e a ajuda é o seguinte, você vai ajudar a pagar a educação, você vai ajudar a pagar a comida, só que eu gostaria também que vocês adotassem ele. Quem aqui se dispõe a adotar um marmanjo de 16 anos? Porque uma coisa só é ajudar em parte, mas você quer que ele seja meu filho, com meu nome, com parte da minha herança, dividindo a herança dos meus filhos? Essa é a profundidade dessa verdade que eu estou falando, que está em Provérbios 17:2. Posições estáticas, que provavelmente nunca vão mudar. E para vocês entenderem um tiquinho mais do quão profundo é essa verdade que a gente está refletindo hoje, eu quero lembrá-los que quase tudo nessa vida está se transformando. O corpo físico nasce, cresce, envelhece, morre. O seu corpo nunca está igual. O seu corpo engorda, emagrece, engorda, emagrece. Fim de ano engorda, janeiro emagrece, carnaval engorda, volta, emagrece, Páscoa engorda. É isso, é uma constante transformação. O corpo físico vai e volta. A mente está em constante transformação. A cada nova pessoa que você conhece, numa nova experiência, um novo livro, um novo ensinamento, a mente expande. Conforme envelhece, ela pode diminuir. Dependendo do estresse ou da doença da saúde mental, ela retrocede ou ela avança. A mente está sempre se transformando. E conta bancária, nem se fala. É um tal de empobrece, enriquece, empobrece, enriquece, empobrece. Só o fluxo do mês já faz isso com a gente. Eu tô com dívida, eu tô rico, tô pobre de novo. Constante transformação. E a emoção, então? Existe algo mais instável do que os sentimentos? Se a gente for falar de sentimentos, um dia você tá feliz, aí você fala, meu, tô indo bem. Estou crescendo, estou feliz, estou satisfeito, casamento está bom. No outro dia está triste, no outro dia está arrasado, no outro dia está animado, está bravo, feliz, em paz, fui na igreja. Reunião com o chefe, ódio. Constante instabilidade. Então eu quero lembrar para vocês que seu corpo é instável, sua mente é instável, suas emoções são instáveis. A conta bancária é instável. E o que a gente está falando agora é sobre realidades estáveis. Você entende a profundidade disso? Porque uma coisa é eu dizer para você que eu vou te dar uma dica de vida que vai te deixar mais feliz. Tá bom. Você pode ficar mais feliz e amanhã ficar mais triste de novo. Ou eu posso trazer uma palavra que vai te ajudar a prosperar, a enriquecer. Aí você pode prosperar esse ano e no ano que vem regredir. Mas a mensagem de hoje diz respeito a uma mudança
quase impossível de posições estáticas que quase nunca na história mudam. Então a gente não está falando de superficialidade. Meu Deus, Érica, você já falou muita coisa e eu estou só começando. Eu espero que vocês acompanhem. Eu estou rouca, é isso? Eles me trouxeram um chá. Eu não tinha percebido que estava tão mal, está tão mal assim. Eu estou com tosse. Nem eu percebi. Enfim. Provérbios 17:2 traz uma verdade muito profunda. Salomão, o homem mais sábio da história depois de Jesus Cristo, apresenta para nós, por meio desse texto, que existe uma possibilidade da posição estática de um escravo levá-lo ao domínio e à participação da herança de herdeiros. E existe também uma posição extrema que abala a filiação de um filho. Vocês entendem a profundidade desse texto? Então a pergunta que eu faço é: o que faria posições tão firmes serem abaladas? E a resposta está em 2 atos, 2 palavras que nós encontramos em Provérbios 17:2. Volta lá no slide de Provérbios 17:2, por favor. O escravo sábio. Essa palavra sábio, em algumas versões ela está prudente. Mas nem a palavra sábio, nem a palavra prudente trazem o real significado da palavra no original, que significa sacal. Sacal. Sacal tem o significado de entendimento, sabedoria, prudência, mas vai além de saber. Tem a ver com saber e experimentar, saber e viver. Sacal diz respeito a distinguir o que é certo do que é errado e conseguir tomar uma decisão direcionada àquilo que nós devemos fazer, ou seja, o que é certo. Então o que ele está dizendo é que existe uma saída para esse desprivilégio máximo. E a saída diz respeito a atos de justiça, entendimento, discernimento. Aquele que faz o que deveria ser feito. Do outro lado, a gente encontra o que o filho pode fazer para abalar a sua posição estável e quase irreversível de filho. E no texto de Provérbios 17:2, a gente olha o termo, o filho que envergonha. Essa palavra vergonha, no original é bush. Espero que não tenha um professor de hebraico aqui. Eu não sei exatamente como pronuncia. Eu falei para o meu pai, ele não é assim mesmo, mas eu senti um olhar de misericórdia. Então tá tudo bem, né? Vocês também podem olhar para mim com misericórdia. Essa palavra no original, ela não tem o mesmo sentido que no português. Ah, passou vergonha. Ai, tá me fazendo passar vergonha. Ela é muito mais profunda. Orem pela minha tosse. Ela é um constrangimento tão profundo e tão absoluto que faria uma mãe e um pai
que têm amor incondicional pelo filho, tomarem a decisão de dizer: você não tem parte mais comigo. Vocês entendem a profundidade? Não é envergonhar em português, não tem o peso. Precisaria ser algo pesado, doído, sofrido. É mais do que indignação. Eu não consigo encontrar uma palavra na nossa língua para dizer o que faria uma mãe olhar para um filho e dizer: aqui em casa não mais. Mas mãe, eu não tenho nada, e a minha parte? A sua herança não existe mais. 2 princípios que o Espírito de Deus te convida a receber a revelação. Sakal, um entendimento que passa por aqui, na atitude de saber o que é certo e errado e viver justamente. E por outro lado, o princípio terrível da vergonha de quem chega numa atitude tão terrível, tão vergonhosa, tão má, que faria um pai abandonar o seu próprio filho. Sakal, entendimento ou prudência ou sabedoria. E bush, vergonha. Eu convido vocês agora à segunda parte da mensagem, onde nós vamos refletir a respeito da Páscoa. Mas mais do que só a Páscoa, a história da humanidade. E como esses 2 princípios que Salomão nos apresenta podem nos ensinar a profundidade da Páscoa e do ato de morte e ressurreição de Jesus. Para começar, eu pergunto para vocês: onde vocês acham que esses 2 princípios apareceram pela primeira vez na Bíblia? O bom da igreja grande é que não existe nenhum tipo de comunicação entre a plateia e o pregador. Então a gente faz perguntas retóricas sem resposta alguma. Saudade da igreja menor, não é que a gente pergunta e aí a irmãzinha Clotilde já responde, já fala: oi irmã, e não esquece que eu trouxe sua balinha da garganta. Mas assim, esse palco alto não nos dá isso, entendeu? Então eu fico só na pergunta retórica que ninguém responde. Obrigada! Ah, vocês responderam, então eu que não estou ouvindo daqui. Gênesis. Esses 2 princípios, tanto de entendimento do bem e do mal, quanto de vergonha, aparecem em Gênesis. Convido vocês ao capítulo 2, versículo 25, que é o último versículo de Gênesis capítulo 2. Em Gênesis 2, 25, o pecado não tinha ainda sido cometido. E aqui a palavra fala: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Existia uma coisa que não existia no Éden antes do pecado: vergonha. E esta palavra vergonha é bush. Não existia vergonha, constrangimento, indignação. Não existia essa reação a algo que é mal. Mas qual foi o momento então que essa realidade mudou? Em Gênesis 3:6 chega aquele momento crucial que vocês assistiram na peça, então não preciso falar muito dele. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nesse momento, Eva desobedece, depois Adão desobedece. E esse texto, ele diz uma coisa, que Eva olhou a árvore, falou: interessante, ela está agradável. E ela é desejável para me dar Sakal.
Primeira vez que esse termo aparece, princípio aparece na Bíblia. Aqui Eva e Adão ainda não tinham nenhum tipo de contato com a maldade. Apesar da maldade já existir nas regiões celestiais, né? Lúcifer já tinha se rebelado, já existia maldade, mas na criação não existia maldade. Eva e Adão não tinham contato nenhum com esse entendimento de bem e mal, e nem da prática do mal. Eles estavam completamente inocentes e puros. No momento do pecado, então, a primeira aparição da história que esses dois princípios aparecem é com o pecado, onde Sacal entra a hora que ela morde a fruta, e imediatamente Bush entra porque ela se constrange. Então esse princípio aparece no início do pecado. Eu convido vocês a um segundo momento da história importantíssimo na Páscoa, que é a primeira Páscoa. A primeira Páscoa acontece quando o povo judeu estava escravo no Egito e Deus determina que eles seriam livres por meio de um libertador escolhido e preparado por Deus, Moisés. Deus então, com o seu poder, primeiro endurece o coração de Faraó, faz as pragas, permite com que o povo saia, abre o mar vermelho, todos aqueles milagres, e o povo sai da escravidão social. Eles eram socialmente escravos. Só que prestem atenção comigo. Eles não eram somente socialmente escravos. Existe uma outra escravidão que fazia parte da humanidade, que entrou lá no início com Adão. E o texto que eu quero ler para vocês, para mostrar o princípio de Sacal e Bush na história do libertador Moisés, ele está no fim da vida de Moisés. Porque a primeira Páscoa acontece quando Deus, na última praga, manda o anjo da morte passar e matar os primogênitos, filhos do Egito. E ele salva os primogênitos do povo de Israel. E então eles celebram a Páscoa depois de saírem da escravidão. Mas a gente sabe que o pecado não saiu do homem. E durante todo o tempo de deserto, o povo se rebelou contra Deus. No princípio de Sacal, o povo de Deus recebeu a lei para dividir o que é certo e errado. Moisés foi o libertador que trouxe a lei. E a lei faz a linha de divisão. Para cá, certo, para cá, errado. Siga o que é certo, e o povo seguiu o que era errado, porque era escravo do pecado. Por causa do pecado, eles precisaram ficar 40 anos no deserto. E ao término dessa temporada, Deus diz para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, porque aquele libertador que apontava para Jesus, que era um tipo de Cristo, apontando para aquele que viria, ele estava sob regime da lei e não foi capaz também de dividir plenamente o certo e o errado. Então Moisés sabe que não vai, e o último ato que Deus pede para Moisés é: entregue um cântico para os filhos de Israel. Eu vou te ensinar a cantar. Porque música é um negócio, né? A gente canta e aí a gente fica repetindo. Já estamos aqui em abril, na Páscoa, cantando as músicas do Reluz do Natal. Não é verdade? Deus não é bobo nem nada. Ele falou: quero que eles fiquem repetindo, então eu vou mandar todo o povo cantar. Mas esse cântico foi triste.
esse cântico trouxe realidades muito tristes a respeito da humanidade. E esse cântico está em Deuteronômios, capítulo 32. E esse cântico, ele diz muito respeito ao princípio que nós vimos em Provérbios 17:2. Eu não vou ler ele inteiro, se você desejar, leia na sua casa, reflita. Mas é um cântico que diz que o povo se prostituiu com outros deuses, pecou, fez coisas terríveis, e Deus se entristeceu. No versículo 35, o Senhor diz pela boca de Moisés: a mim pertence a vingança e a recompensa. Prestem atenção nesse momento, conectado à primeira Páscoa da história. Vocês lembram quem eu falei que é o personagem central da realidade entre escravos e filhos? Qual é o personagem central? O pai. No cântico de Moisés, Deus diz: a mim pertence a vingança e a recompensa. A mim pertence a deserdação de filhos, e a mim pertence a redenção e a adoção de escravos. A mim pertence o juízo final. A mim pertence a justiça. Eu determino quem fez o que é certo e o que é errado. Eu determino aqueles que serão condenados. Eu determino os que serão absolvidos. Eu sou a peça central, povo de Israel. Eu sou a peça central. E como essa palavra chama deserdação, redenção e adoção, falando sobre essa mudança extrema, eu quero dizer para vocês que a primeira deserdação da história aconteceu no Éden, onde Adão e Eva deixaram de ser filhos para serem somente criatura. Eles abriram mão por meio do pecado e perderam o direito da vida eterna e da presença plena. Primeira deserdação. Mas Deus, Ele sempre retorna para o seu povo, trazendo novas chances. Então Ele faz uma nova aliança com o povo de Israel e de Abraão. Mas lá no cântico de Moisés, o libertador que apontava para Jesus canta. No versículo 5: corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e essa é a sua mancha. Sabe qual foi a mancha do povo de Israel? Deserdação. Filhos que envergonharam Bush, o seu pai, de forma tão profunda, por meio da idolatria, por meio do pecado, e que foram deserdados. 2 vezes, 2 chances. E a verdade é que quantas chances fossem dadas para a humanidade, tantas vezes seriam a escolha da vergonha. E perante a vergonha, Deus, a quem pertence a vingança e a recompensa, não poderia deixar impune a maldade. Mas esse cântico de Moisés é um cântico profético. É tanto profético para o povo judeu, para aquilo que eles viveriam anos depois, quanto profético para toda a humanidade. E no versículo, a continuação do versículo 35, eu vou ler desde o 35 ao 36, é a seguinte: a mim pertence a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés desvalarem, o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Aqui ele diz, a resposta para tamanha vergonha é juízo. Mas o pai dessa história, ele tem um caráter imutável. E ele continua dizendo: o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Essa palavra é a palavra que representa escravo, exatamente a mesma palavra. Ele teve compaixão dos seus escravos, dos seus servos, porque por conta própria
permaneceriam naquele estado. Então ele diz: eu faço justiça, mas eu não só faço justiça, eu me movo em justiça, em compaixão. E eu vou resgatar aqueles que me servem. Quando eu vir que a sua força se foi, e já não há nem escravo nem livre, a realidade da humanidade que pouco importa ser livre ou ser servo, o final é a morte, a condenação eterna. Mas o Pai compassivo, aquele que determina o destino, ele diz: os escravos poderiam determinar seus destinos, os filhos poderiam determinar os seus destinos, mas os filhos sempre foram deserdados por meio do mal, e os escravos nunca conseguiriam retornar. Então eu, pela minha justiça, faço todo o trabalho. Eu convido você a chegar na Páscoa definitiva. Essa Páscoa que você assistiu, sabe o que foi? Deus olhando essa história e colocando um ponto de consumação final. 2 Coríntios 5, 21. Vocês viram o que Jesus fez? Ele veio, o Filho de Deus, se despiu da sua glória, o Filho herdeiro absoluto. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Cristo perante o princípio de Sacal. Sacal é o entendimento do que é certo e o que é errado. Porém, pela primeira vez na história, ele conseguiu ser justo, prudente e perfeito. Mas ele era filho, ele não era escravo, ele não precisava fazer esse trabalho. Sim, ele fez para fazer por você. Ele saiu da glória para chegar na miséria, para colocar os sapatos dos escravos. Os escravos incapazes, os escravos imprudentes. E cumpriu o princípio de Sacal, que traz redenção. Quanto custou? O texto de 2 Coríntios 5, 21 inteiro diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele cumpriu o Sacal ao dividir o que é bom e mal e ser perfeito. E ele se fez vergonha. Sabe o que nós merecíamos? Deserdação eterna. Sabe o que ele viveu? Deserdação. Érica, você está dizendo que Cristo foi deserdado? Sim. No momento da cruz, da crucificação, houve o rompimento do Filho com o Pai. A dor do rompimento. A dor da vergonha, a dor do abandono, toda a dor sobre ele, no nosso lugar. Cristo cumpriu os dois princípios. Ele se fez vergonha, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 4, vem coroar o que Cristo fez. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção
Não, porque Ele não queria que escravos fossem livres, Ele queria que escravos fossem filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Essa história é difícil de acreditar, é difícil de acreditar que nós, tão pequenos, dignos da escravidão e da morte, somos filhos. Por isso Ele nos envia o seu próprio Espírito, que em nós diz: Deus, tu és o meu Pai. Se você ainda não teve a paternidade de Deus revelada, o Santo Espírito de Deus quer revelar nessa noite para você. Porque o que Cristo fez na cruz foi vida eterna, mas foi trazer filiação, foi trazer paternidade. Nós não somos mais escravos, e você não precisa ser escravo do medo. Romanos 8. Lá em Romanos 8, tem um texto muito conhecido e muito libertador para aqueles que têm a revelação. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o que ele diz é: existe ainda um estado de temor, um estado de pequenez, de imaturidade, como em Gálatas 4 fala, ainda da minoridade, de filhos que pensam que são escravos, sentem que são escravos, e o Espírito de Deus quer ministrar nesta noite filiação. Você é filho, você é filho. Eu vou pedir para você ficar de pé. O que Deus fez por você naquela cruz é a ação mais extrema da história da humanidade. Ele cumpriu todos os princípios necessários para que houvesse justiça absoluta. Aquele que sabia o que era certo e errado nunca experimentou o mal. Por isso que diz, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Ele se envergonhou completamente. Então o que eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus não é sobre algo que te faz melhor. Existem muitos outros discursos desse mundo que te prometem emoções melhores, mente melhor, conta bancária melhor, corpo melhor, dias melhores. Mas o Evangelho de Cristo, eu te imploro, não compare a nenhuma outra mensagem, porque não é sobre realidades transitórias, é sobre uma realidade absoluta que foi definitivamente mudada. Não é sobre ser melhor, é sobre ser nova criatura. Não é sobre ter uma vida melhor, é sobre ter uma nova vida. O Evangelho de Cristo é a mensagem mais profunda e eterna. Não diminua essa mensagem na sua vida. Não diminua essa mensagem na sua existência. Não simplifique demais, não complique demais. Dê o devido lugar de centralidade. Eu sou o que eu sou porque Ele vive. Eu vou viver para sempre com o meu Pai na eternidade porque Ele morreu por mim. Porque Ele sofreu por mim. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu penso diz respeito a como eu respondo ao ato mais profundo da história. Igreja de Cristo, a Páscoa
deveria ser a maior celebração da nossa existência. E eu convido todos vocês a encerrar essa noite, clamando ao Espírito, que Ele tire de nós a pequenez de entendimento a respeito do que Ele fez. Mas ao mesmo tempo, eu não posso perder a oportunidade de fazer um convite, o convite mais lindo e doce e maravilhoso. Eu não sei se você veio nesse culto convidado de alguém, se existe alguém aqui que não vem sempre, que não faz parte e me ouviu falar e não se sente completamente redimido, que não se sente completamente adotado, que não sente a paternidade e a presença de Deus como algo real. O mais lindo da história e da mensagem da cruz é que é para todo mundo. Não foi de graça para Ele, é de graça para nós. Teve um alto preço, mas para nós só exige de nós a fé em quem Ele é, o Filho de Deus que morreu na cruz, morte de cruz, por amor ao mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Se você veio aqui hoje e gostaria de receber uma oração e gostaria de declarar: eu creio que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e eu quero deixar de ser um escravo, deixar de ser alguém distante de Deus e retornar para perto de Deus, eu vou pedir para você levantar sua mão e eu gostaria de fazer uma oração por você. Existe alguém que gostaria de fazer uma oração? Nós temos alguém ali. Se você puder vir aqui perto de mim, eu gostaria de orar por você. Talvez você já tenha ouvido várias mensagens que disseram que Jesus perdoa, mas você não sente que você foi verdadeiramente perdoado e redimido e que não existe condenação sobre você. Eu convido você a ter esse ato de coragem. Oh, minha querida, Deus abençoe. Alguém mais gostaria de tomar uma atitude de coragem e vir aqui e declarar: eu quero recomeçar minha vida, declarando que Jesus é o Filho de Deus e eu preciso dele para me perdoar, para me resgatar, para me redimir, para me aproximar de Deus. Ela quer uma oração também, se puder vir aqui. Feche os seus olhos. Se você está me assistindo pela internet e você deseja fazer essa oração, eu te convido. Você também faz parte disso. O Espírito também está falando com você. Glória a Deus. Se existe mais alguém que está com vontade de vir e está com vergonha, não deixe de vir. Esse é um lugar de corajosos. Esse não é um lugar de gente que deixa para amanhã. O dia é hoje. Se o Espírito Santo está te incomodando no seu lugar, não deixa de vir aqui. Mostre ao Senhor a sua fé de que Ele é capaz de mudar completamente, definitivamente a sua história. Eu vou pedir para vocês orarem comigo. Senhor Jesus, eu creio, Tu és o Filho de Deus. O Senhor morreu por mim, por amor a mim. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, porque Deus é poderoso. Senhor, vem ser a redenção da minha história e me torna filho de Deus.
Eu te entrego a minha vida, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. No nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar essa noite orando juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Para sempre, amém. Obrigada, Jesus, pela sua presença aqui. Amém.